imóveis do programa Minha Casa Minha Vida no município de Queimados ganharam o prêmio de melhor empreendimento do país. O deputado Zaqueu Teixeira elogiou a construção dos 1.500 imóveis. Foi feito saneamento básico, foi feito todas as condições para fazer o empreendimento, foi levado água, esgoto e você tem condições dignas de moradia. São 1.500 imóveis que ganhou o prêmio de melhor empreendimento do Brasil. E esse empreendimento fica em Queimados, no bairro Valdariosa, do programa Minha Casa Minha Vida. Então, um avanço da política do governo federal, que investiu, para aqueles que ganham de 0 a 3 salários mínimos, e nós pudemos hoje constatar na entrega desses imóveis a felicidade das pessoas de ter acesso à moradia digna. O deputado Luiz Paulo criticou a fórmula utilizada para calcular a dívida dos estados com a União. Os anos vão passando, você está cada devendo mais. Isso é um processo de extorsão da União contra os estados e municípios, que a cada dia eles ficam impedidos de tomar outros empréstimos e também de aumentar as suas capacidades de investimento. Então isso precisa ser revisto, porque além dessa regra da renegociação, estados e municípios estão sob júdice da lei de responsabilidade fiscal e a União não está. No Dia Mundial da Água, a deputada Inês Pandeló lembrou que os investimentos em saneamento podem salvar vidas. Está sendo cada vez mais necessário projetos bem feitos e muitas vezes a prefeitura também não tem capacidade necessária, sendo municípios pequenos, para fazerem esses projetos. Mas recursos há e há uma necessidade muito grande no tratamento do esgoto, o saneamento básico, que além de ter água melhor, menos poluída, com maior qualidade, também tem a ver com a saúde das crianças que brincam ali naquelas valas abertas e da própria água. O deputado Luiz Martins também cobrou a realização de obras para o saneamento básico na Baixada Fluminense. Não adianta a gente discutir despoluição da Bahia enquanto tivermos na Baixada Fluminense Vala Negra. Eu tenho certeza, eu vou ter aqui essa semana um empréstimo de 3 bilhões, 300 milhões junto ao Banco do Brasil, que o governo vai investir para acabar com essa área, porque saneamento nenhum governo, os governos anteriores, que eram populistas, não investiu na rede coletora, porque isso não dá voto. O deputado Márcio Pacheco apresentou o projeto de lei para criar um programa de prevenção ao aborto. Nós chamamos de Casas pela Vida, ou Casas da Vida, onde instituições religiosas ou da sociedade civil, em parceria com o governo, ou mesmo casas abertas pelo próprio governo, possam receber essa mãe, dar todo o acompanhamento para que elas possam ou acolher a criança, ou mesmo encaminhá-las para um segundo ponto, para a adoção, para um outro casal. O que nós queremos evitar é que um programa como esse pode tanto salvar a mãe de cometer um crime, como também salvar a criança que num último ato de desespero deveria ou poderia ter sido abortada pela mãe. É uma maneira que o Estado tem de salvar as duas vidas. Para o deputado Robson Leite, o marco regulatório da exploração do petróleo no Brasil, aprovado na década de 90, permitiu que empresas sem compromisso com o meio ambiente se instalassem no país. É importante lembrar que a Chevron só está no Brasil porque na era Fernando Henrique Cardoso se quebrou o monopólio de petróleo. Quebrando esse monopólio de petróleo, empresas como a Chevron e tantas outras vieram para o Brasil, que não tem o compromisso que a Petrobras tem com o meio ambiente. Eu trabalhei na Petrobras e conheço bem isso. É estratégico para a empresa pautar também não só o desenvolvimento local, mas o respeito ao meio ambiente. O deputado Alessandro Calazans comemorou o início do funcionamento de um novo trem nos ramais da Supervia e ressaltou a importância dos investimentos em transporte público. A Supervia, no contrato de concessão, quem tem que comprar os trens era o Estado e não a Supervia. Então isso já teria que ser feito por vários outros governadores e vários outros secretários e ninguém fez. E o governador Sérgio Cabral, em 5 anos de mandato, junto com o secretário estadual Júnior Lopes, que está à frente desse processo, já conseguiu fazer o que não fizeram em 10, 11 anos, que é começar a entregar os trens novos. O deputado Paulo Ramos acredita que as instituições representativas de bombeiros e policiais militares devem se manifestar contra as exclusões dos profissionais envolvidos no movimento grevista. Tem que ter uma manifestação a mais veemente de defesa desses companheiros, que reivindicaram em nome de todos e que agora estão sendo excluídos. São profissionais competentes, chefes de família, que reivindicaram porque o salário
é realmente ainda insuportável. O deputado Jânio Mendes pediu que o Estado estruture uma política de segurança que envolva os municípios do interior. É fundamental que tenhamos a oportunidade de cuidar dessas pessoas lá no ambiente da sua família, no seu ambiente natural, que é o interior do Estado do Rio de Janeiro. Aí a gente começa a avançar, dando ao interior o mesmo tratamento que se dá hoje à política de segurança aqui na capital, e com isso a gente pode dizer, não vai ser preciso fazer unidade de polícia pacificadora no interior, porque nós vamos conservar um território característico de paz, que é a realidade do interior. Na ordem do dia foi aprovado em segunda discussão o projeto dos deputados André Siciliano e Luiz Martins, que inclui o dia 18 de maio como Dia Estadual da Luta Antimanicomial. Nós temos exemplos em todo o Brasil, da nova legislação que entrou em vigor em 2001, que fala da deshospitalização desses pacientes. E o governo federal tem dado apoio. Para você ter uma ideia, o governo federal, para os pacientes egressos dos antigos hospitais, daqueles períodos de internações que nós chamamos de longa permanência, o governo federal disponibiliza 2 recursos. O de volta para casa, que é um salário mínimo, e o LOAS, que é também um salário mínimo. Então, muitas das vezes, esse paciente já tem o meio próprio de se manter em sua residência, de seus familiares, ou mesmo numa casa alugada, como o exemplo da cidade de Paracambi. Nós temos lá 21 residências terapêuticas e algumas residências assistidas. Foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei do deputado Sabino, que reconhece o trabalho das APAES e das FEAPAES como de relevante interesse socioeducacional. Foi aprovado em primeira e retorna em segunda discussão o projeto dos deputados Luiz Martins e Jânio Mendes, que institui o programa de educação empreendedora nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Deputado, qual é o objetivo dessa medida? Primeiro é citar que os 2 deputados são do PDT. Então a questão educacional é prioridade para nós do PDT. E é o projeto do Darcy Ribeiro do Brizola, que é a Escola Viva. Então seria ocupado nas férias dos alunos, dando a eles noções de planejamento e tirar aquela mobilidade que eles ficam sem nenhuma atividade. E o empreendedorismo, você planeja a sua vida, você vai de encontro aos seus objetivos, seus ideais. Tá certo. Deputado, o brasileiro já é conhecido por ser um povo muito empreendedor. Pode melhorar? Pode melhorar. Nós temos hoje uma grande legislação que trata da questão do microempreendedor individual, que visa a sua regularização para que ele possa, dentro da sua atividade própria, contribuir para a Previdência, e você incluir no currículo educacional a questão do empreendedorismo vai favorecer a uma tendência natural do brasileiro.